Graça e paz, ouvintes do programa Palavra da Fé. Eu sou o professor Roberto de Souza, aquele que tem trazido a preciosa semente da Palavra de Deus nessa série de mensagens Palavra da Fé. Desde já eu agradeço você que tem acompanhado. Principalmente eu quero citar o nome de algumas pessoas. A Marta Rocha, da cidade de Ipatinga, me escreveu uma mensagem muito bonita, que ela entrou numa madrugada, num dia que estava precisando, um dia de muito tormento na vida dela, muita tribulação. E quando ela ouviu essa série de mensagens, Palavra da Fé, ela disse assim que Jesus elevou a fé dela, ela recebeu fé no coração e aquela noite ela foi visitada pela presença de Deus. E eu fico maravilhado quando eu ouço alguém contar essas coisas, porque para esta é a nossa missão, para levar luz às pessoas que estão nas trevas. E também o quê? Para trazer expansão de consciência de Deus no seu coração. Um grande abraço e hoje eu quero falar um pouco sobre o reino de Deus. Muitas pessoas pensam que Jesus de Nazaré, ele veio na terra para estabelecer uma religião. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o reino de Deus. E o texto que eu vou ler está em João, capítulo 14, versículo número 6, que é um texto conhecidíssimo de todos vocês, mas eu vou ler mesmo assim, talvez pode estar alguém ouvindo que nunca leu. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia também. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. As pessoas têm me perguntado que religião seria Jesus? Você já parou para pensar que se houvesse um censo, você sabe que creio que de 4 em 4 anos ou de 5 anos o governo dos países, eles fazem um censo que eles têm que apresentar na ONU quantas pessoas nasceram no mundo. E eu fiquei pensando sobre o censo. E se perguntasse para Jesus de Nazaré, aliás, nós não sabemos se Jesus, a cor exata de Jesus, mas vamos lá, vamos entrar na questão da cor, vamos entrar na questão da religião. E perguntasse para Jesus, a pessoa do censo, a mulher do censo, o entrevistador perguntasse assim para Jesus: que religião que você é? Talvez você poderia assim: eu sou judaísta, sou judeu, praticante do judaísmo, vou na sinagoga todos os sábados. Talvez você pode pensar assim: Jesus ele era assembleiano, da Assembleia de Deus, pentecostal, e cantava músicas da harpa cristã. Você que é batista, Jesus era um que fazia seminário, era um homem muito culto na palavra de Deus. Você que é presbiteriano teria sua teoria, eu que sou quadrangular também teria minha teoria. Mas qual que era a missão de Jesus na Terra? A missão de Jesus na Terra nunca foi estabelecer uma religião. Peraí. Então você está querendo dizer para mim que Jesus não é evangélico? Exatamente. Jesus não é a religião evangélica como nós acreditamos ser. Então nós estamos perdendo nosso tempo em querer criar um grande império evangélico? Com certeza, meu querido. Muitas pessoas hoje estão querendo criar um império evangélico. E as pessoas falam assim: nós precisamos de um prefeito evangélico, de um governador evangélico, de um presidente evangélico. E eu, como um bom brasileiro, eu fico imaginando que talvez ainda não é o momento do nosso país ter um presidente evangélico. Porque talvez poderia acontecer aqui igual aqui nos Estados Unidos. Muitos presidentes evangélicos fizeram coisas boas, mas muitos também trouxeram guerras baseadas até mesmo em textos da Bíblia, como nós vemos o caso do George W. Bush, um dos últimos presidentes que também é evangélico e citava textos da Bíblia quando ia entrar em guerra no Iraque e matou muitas pessoas inocentes e nunca encontraram a tal da arma química. Mas vamos para o âmbito das Sagradas Escrituras. Jesus ele veio para estabelecer o reino de Deus. Uou! O reino de Deus? Exatamente. A missão de Jesus não era estabelecer a Igreja Católica Romana, não era estabelecer a Igreja Assembleia de Deus, nem a Quadrangular, nem uma igreja do G12,
nenhuma comunidade. Tudo isso são instituições, e eu glorifico a Deus pelas instituições, e talvez você não vai gostar, glorifico a Deus até mesmo pela Igreja Católica Romana. Pela Igreja Católica Romana, sim senhor. Através da Igreja Católica Romana, que é a primeira igreja que mantém até hoje um governo só, tem o Papa e tem o mesmo credo até hoje. E a Igreja Católica, por incrível que pareça, se você for a Israel, você vai encontrar muitos lugares que estão preservados e guardados pela Igreja Católica. E não foi Martinho Lutero que guardou aquilo lá, não foi Gunnar Wing, não foi Sister Macpherson, não foi Reverendo Brana, não foi Oral Roberts, nem Kennedy Reagan, nem Apóstolo César Castelhano, nem Pastor Cezino Bernardino, nem outro Marcos Feliciano, nem Silas Malafaia. A Igreja Católica conservou todos aqueles monumentos. Então, graças a Deus por essas instituições. Mas a missão de Jesus, meu amado ouvinte, é muito maior do que trazer uma religião. Ele veio para trazer o reino de Deus sobre a terra. E eu fico pensando, talvez, os judeus, o povo israelita que vivia no tempo de Jesus. Quando Jesus ele falou assim, eu vim trazer o reino de Deus. E ele falou assim, eles pensaram assim, oba, excelente, é isso que eu preciso mesmo, que nós precisamos no nosso país. Então vem aqui falar do reino de Deus para nós. E eles foram no Sermão da Montanha. Talvez o Sermão da Montanha, como diz um estudioso da palavra de Deus, um erudito, ele acredita que o retiro que foi um tipo de um retiro espiritual, talvez de um fim de semana, talvez de um sábado, talvez de um domingo. E Jesus ele veio para trazer o Sermão da Montanha. E quando Jesus começa a falar sobre o Sermão da Montanha, ele está pensando que esse reino de Jesus, peraí, se Jesus ele cura cego, ele expulsa demônios, ele acalma a tempestade, Jesus também vai ordenar, vai levantar a mão e vai matar César, e vai destruir César, e afim os judeus vão ter o novo reino davídico. Mas nada disso aconteceu. Jesus ele vem pregando justamente o contrário. Ele pregou para cumprir a lei de César, dar a Deus o que é de Deus, César o que é de César. Jesus ele falou por parábolas, ele falou para pessoas simples, ele falou sobre ovelhas, ele falou sobre cabritos, ele falou sobre semente, ele falou sobre semeador, ele falou sobre figueira, ele falou sobre humildade, ele falou sobre pobreza, ele falou sobre bem-aventurança, ele falou sobre perdão. Espera aí, então esse que é o reino de Deus? Sim senhor, meu querido, o reino de Deus é o reino que vai trazer perdão. O reino de Deus que Jesus veio trazer é o reino que vai trazer humildade no seu coração, é o reino que vai trazer mansidão no teu coração. E se nós formos pensar em Jesus como apenas um religioso, nós vamos diminuir Jesus. Porque Jesus, ele não tem começo e nem fim de dias. Ele não tem princípio e nem fim de dias. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, diz o escritor aos Hebreus. Jesus, ele não veio, talvez como Maomé, fundador do mundo islâmico. Ele não veio como Allan Kardec, o fundador espírita. Jesus não veio como Martim Lutero, o protestante. Jesus ele veio para trazer algo muito sublime, algo que iria ficar por gerações e gerações. Ele veio para estabelecer o reino de Deus, o reino dele. Por isso que ele fala assim em Mateus capítulo 6, que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É totalmente o contrário do que nós ouvimos hoje. Porque nós queremos apenas um evangelho de benefícios. Um evangelho, é lógico, meu querido, que onde que entra o evangelho também entra a prosperidade, é importante falar sobre dinheiro, é importante falar sobre administração. Jesus, em toda a Bíblia, a maioria das suas palavras falam sobre administração. Não sou contra isso. Mas o reino de Deus está além disso, meu querido. Porque falar sobre prosperidade, nós temos economistas que falam também. E ser próspero e prosperar, estudar, graduar, ficar rico, é o objetivo de qualquer homem, em qualquer lugar. As pessoas buscam essa coisa, de ficar rico,
de se projetar na sociedade, de conquistar o seu objetivo, de ter uma profissão, são coisas do humanismo. Mas Jesus ele veio para trazer o cristianismo, ele veio para trazer o evangelho, a luz que ilumina os que estão nas trevas. A Bíblia fala assim que quando Jesus pregou, o povo que estava nas trevas viu uma grande luz, e Jesus, ele como ovelha que não tinha pastor, ele se compadeceu e curou a todos em um tempo só. Meu querido, que o reino de Deus possa ser realidade na sua vida. Não apenas uma religião. Talvez você é muito religioso, talvez você é muito assíduo nos cultos da sua igreja, mas seja assíduo, meu querido, em ler e meditar na palavra de Deus. Seja fiel aos ensinos de Jesus, muito a mais que os ensinos de homem. Porque há pessoas que brigam por sua denominação, há pessoas que brigam por coisas muito simples. Mas o Jesus que foi pregado entre nós pelos santos apóstolos e profetas, o Jesus que veio em carne, o Senhor da Galileia, o Mestre da Galileia, o Jesus de Nazaré, o Filho de Maria e de José, gerado pelo Espírito Santo de Deus, ele veio para trazer algo muito maior, algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. Estas são as minhas palavras e que Deus te abençoe grandemente e continue ligado no programa Palavra da Fé e no Reino de Deus. Um grande abraço e um beijo no teu coração. Tchau, tchau. Ven en esta noche, Espíritu de Dios, y fluye con tu gracia y tu poder, Señor. Solo tú puedes saciar toda nuestra vida. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento y le digas: Señor, ven y toca mi vida una vez más, Señor, con tu gracia y tu poder. Necesito más de ti, Señor. Me rindo delante de ti, Señor. Ven, Santo Espíritu, fluye hoy en mí.